Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cecília Pires, eu sou terapeuta integrativa, sou hipnoterapeuta Omni e sou grande estudiosa da psicologia e de bem-estar, de saúde mental, bem-estar. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória. Na verdade, a minha formação inicial foi com letras. Eu sou uma grande apaixonada por literatura e psicanálise. E isso acabou fazendo com que eu enveredasse muito mais lá pra frente, que eu conseguia entender o que me chamava, né? E quando eu estava jovem adulta, eu lembro que eu tinha uma amiga, e aí eu conversei com ela uma vez por telefone, e ela falou, hoje eu tô me sentindo tão bem, tão leve. Eu falei, sério, o que aconteceu? Ela falou assim, hoje terminou o meu processo, né, de regressão. Eu conheci uma terapeuta e eu tenho feito regressões com ela. Falei assim, mas como assim? Me conta. É vidas passadas? Ela falou, e ela me contou, eu achei aquilo super curioso. E eu fui completamente de gaiata, assim, eu fui curiosa mesmo pra saber o que era aquilo. E foi muito legal, porque eu fui sem pretensões nenhuma, eu não sabia direito onde eu tava me enfiando. Eu tava lá só a título de curiosidade, pra saber se eu tinha sido Cleópatra ou não, brincadeiras, né? E para entender isso, assim, eu não achava que existia um fundo terapêutico nessa técnica e nem imaginava do poder que existia ali. E eu lembro na primeira sessão, quando a gente passa, né, no processo de tentar entender, de conversar um pouco sobre você, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus medos, e eu lembro que eu citei alguns medos que eu tinha e algumas questões de saúde. E ela chegou a apontar. E eu lembro que uma vez eu comentei sobre medo de avião. Eu falei, eu tenho muito medo de avião. E passaram algumas sessões, a gente fez alguns processos de regressão de vidas passadas. Então, um dia ela virou pra mim, eu ia ter uma viagem marcada, e eu falei assim, eu tô com a viagem marcada, dia tal, eu tô embarcando. E ela falou, esse é o medo de avião. Eu falei, tá aqui, né? E ela falou assim, senta aí, vamos tentar tratar isso. Aí ele falou, ela é doida, né? Tipo, pera lá, eu tô com isso aqui há mais de 20 anos. E ela acha que é assim, tá bom, né? Vou fazer o gosto dela. Sabe aquela coisa meio sem saber? E a gente descobriu que existia uma questão por trás desse medo de avião que estava relacionada a uma vida passada. E era algo que eu trazia como padrão para essa vida e isso causava muito sofrimento. Estava muito atrelado a isso. A gente fez a ressignificação, a gente deixou isso lá no passado e a gente entendeu que esse processo não precisava mais fazer parte da minha vida. E a hipnose, ela é um processo muito parecido também. São técnicas um pouco diferentes, mas que eles têm o mesmo objetivo em comum. Eu estou falando de duas técnicas ao mesmo tempo, a psicoterapia reencarnacionista e a hipnoterapia. Ambas eu atuo e se alguém tiver curiosidade pode mandar um direct pra mim e a gente pode marcar assim uma sessão. E primeiro a gente marca uma sessão para entender quais são, né, para fazer uma anamnese, para ver um estudo de causa e para depois a gente poder marcar ou não e a gente ver o que seria mais interessante para o seu caso também. Mas voltando para minha história, eu lembro que ela fez isso e eu embarquei. Quando eu embarquei, eu tava tão corrida também e tinham várias coisas na minha cabeça que eu não lembro, assim, sabe quando você tá um pouco eufórica e você nem presta atenção na situação do avião e sentir o medo? E aí depois quando eu já tava, e assim, quando a gente tem medo, a gente sabe, eu, por exemplo, pegava o trajeto porque era um trajeto que eu fazia sempre, né, e eu sabia quando ele saía, por exemplo, do território brasileiro, quando ele passava em certos pontos, eu sabia que eram as zonas que existiam mais turbulência. Então esses pontos eu já guardava na minha mente pra saber, está tudo bem, é uma coisa de tentar se tranquilizar durante o processo do voo, do tipo, eu já fiz isso várias vezes, não é a primeira vez, isso passa. Então eu fazia muito nessa coisa de autoconhecimento, muito automatizado, assim. E eu lembro que eu sempre ficava com aquele diáriozinho de bordo, né, vendo o trajeto, e eu sabia exatamente aonde viriam as turbulências e aonde não viriam. E eu lembro que naquele dia eu fiquei muito mais tranquila com isso, de até nem
me atentar muito em ficar focando, né, de ver aonde estava passando e tudo mais. Depois, quando eu desembarquei, eu falei, nossa, o voo foi super tranquilo, foi super bem, achando que era um voo que tinha sido tranquilo. E tive vários outros voos que foram tranquilos, mas mesmo assim eu tinha medo. E aí depois eu me atentei, né, depois que eu peguei outros voos também, eu falei, ué, pera lá, eu não senti nenhum medinho, até mesmo outras rotas que eu não estava habituada, né, outras companhias aéreas, porque também tem isso, né, quando você tem medo, você voa com certas companhias aéreas, porque você já fica um pouco mais acostumada, fica um pouco mais receosa, você investiga as companhias também pra ver. E aí eu olhei e falei, ué, caramba, foi aquela sessão de regressão que eu tinha feito. E aí eu vi que aquilo era fantástico. E eu lembro que na época eu era professora, eu trabalhava também com outras coisas, com jornalismo. E eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso, assim, é uma ferramenta muito poderosa, transformou muito a minha vida e eu quero poder também transformar a vida de muitas pessoas. Então, a partir desse momento, eu me descobri, né, como terapeuta. Depois foram processos aí, anos de muito estudo, muita dedicação, vários congressos de regressão. As pessoas acham que às vezes é uma coisa tranquila, mas assim, tem muito estudo por trás, muita literatura, muitos livros, cursos, enfim, assim, até congressos interestaduais eu estive presente com vários nomes, grandes referências. Então foi um processo bem maravilhoso. Participei também de grupos de estudos, tive grupos que a gente fazia as trocas de trabalho. Depois eu vou ter que contar um pouquinho mais sobre esse processo para vocês. Então, quem tiver interesse de repente desbloquear através da reencarnação de vidas passadas, se acreditar, ou se quiser com um processo mais tradicional da hipnoterapia, eu também atuo nessas duas técnicas. É só enviar uma mensagem.